Platão é o primeiro filósofo e um dos primeiros autores da literatura grega, de quem possuímos todas as obras, inclusive um certo número de diálogos e de cartas que, embora tenha sido transmitido sob seu nome, certamente não foram escritas por ele. Parece por isso que Platão seria o primeiro filósofo de quem podemos reconstruir o pensamento com relativa certeza, confiando naquilo que ele mesmo escreveu, sem ter de interrogar uma tradição indireta que é sempre fragmentária e aproximativa. Meu nome é Antônio Balbino, sou professor de filosofia da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e a pedido da Editus, editora da UESC, eu gostaria de ler, já o fiz um pequeno trecho, um texto publicado pela Editus em 2003, para mim um projeto ousado da Editus, que com tradução de dois professores, um da UFMG e um da USP, tiveram, como eu disse, a ousadia e a coragem de traduzir para o público português, de língua portuguesa, uma obra, sem dúvida alguma, referência nos estudos de filosofia antiga, do professor italiano Franco Trabatoni. O título do livro é Oralidade e Escrita. Certamente uma leitura obrigatória para todos aqueles que gostam e estudam a filosofia antiga. Fica a dica principalmente aos alunos de filosofia que nessa quarentena estão ansiosos para voltar aos seus estudos. E aí, justamente, duas passagens que eu gostaria de ler aqui compõem justamente a apresentação do livro. E uma diz assim: é com prazer que apresento ao leitor brasileiro a tradução para o português do livro do professor Trabatoni, da Universidade de Milão. Trata-se de um livro de extremo interesse para a pesquisa acadêmica brasileira em filosofia, uma vez que o debate do qual ela se lança ainda não mereceu a atenção de nossos pesquisadores. O autor italiano faz uma crítica precisa e perspicaz, mas ao mesmo tempo sóbria, da posição que a conhecida Escola de Milão adota em relação ao problema do valor da oralidade e da crítica à escrita de Platão. A partir de 1993, são publicadas aqui no Brasil, pela editora Loyola, traduções das obras do pesquisador Giovanni Reale, feitas pelos professores, o grande e saudoso Henrique Lima Vaz e Marcelo Perini, introduzindo em nossa cultura a leitura esotérica de Platão. A História da Filosofia Antiga, de Giovanni Reale, por exemplo, é uma obra de extremo valor e veio preencher uma lacuna significativa na bibliografia filosófica em língua portuguesa. Reale é um pesquisador extremamente erudito e um tradutor de primeira. Seus 5 volumes são, ao meu ver, leitura obrigatória para o estudante iniciante em filosofia antiga. O que nos falta são publicações que se contraponham a essa perspectiva interpretativa e que, pelo fato mesmo da contraposição que estabelecem, estimulem a leitura mais atenta dos textos em questão, a revisão de posições críticas, instaurando um debate que enriqueça nossas reflexões e que nos permita tomar posições mais conscientes e bem informadas. Algo raro hoje. Estou convencido que o livro do professor Trabatoni desempenhará esse papel. Trata-se de uma obra direta, contundente e sólida nas suas argumentações, mas ao mesmo tempo capaz de acompanhar
e deslindar, com respeito pelos autores envolvidos, equívocos e sutis da interpretação de textos clássicos. Então, fica aí a dica de leitura da Editos, nesse momento complicado em que vivemos, oralidade e escrita em Platão. Nessa quarentena, leia, mas não só nessa quarentena. Leia sempre.